E se eu te dissesse que 3 palavras simples? Assina agora. Quase destruíram uma herança de 50 milhões de reais. Uma assinatura apressada. Um advogado corrupto. E uma família que precisou arriscar tudo para recuperar o que era seu por direito. Esta é a história real de como um erro de confiança virou um thriller de vingança e justiça. Mas antes de começar, de que cidade você está assistindo agora? Comenta aí embaixo. E se você gosta de histórias reais que parecem filme, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos casos. Então vamos lá. Tudo começou numa tarde de maio, quando Roberto Mendes reuniu seus 3 filhos para assinar o testamento. Roberto Mendes sempre foi um homem de negócios astuto. Aos 78 anos, construíram um império de fazendas de café no interior de São Paulo que valia mais de 50 milhões de reais. Tinha 3 filhos, Marina, a mais velha, advogada meticulosa que herdara sua sagacidade nos negócios, Carlos, o do meio, engenheiro que nunca demonstrara muito interesse pela gestão familiar, e Júlia, a caçula, professora de literatura que vivia em Porto Alegre e visitava a família apenas nas festas de fim de ano. O relacionamento entre os irmãos sempre fora cordial, mas distante. Marina gerenciava os negócios ao lado do pai há 15 anos, dedicando fins de semana e feriados às fazendas. Carlos trabalhava em uma multinacional em São Paulo, mantendo-se financeiramente independente. Júlia escolhera uma vida simples, longe dos holofotes e das responsabilidades empresariais da família. Naquela tarde de maio, Roberto convocara uma reunião extraordinária. Sentados na sala da fazenda principal, os 3 filhos aguardavam nervosos. O patriarca parecia mais frágil que o habitual, apoiado em sua bengala de madeira nobre. Ao seu lado, Dr. Augusto Ferreira, advogado da família há 3 décadas, organizava uma pilha de documentos sobre a mesa de mogno centenário. Meus filhos, começou Roberto com a voz trêmula mas firme, chegou o momento de organizarmos o futuro. Não sou eterno, e preciso garantir que tudo o que construímos continue próspero. Marina ajeitou-se na cadeira, atenta a cada palavra. Carlos olhava pela janela, observando os cafezais que se estendiam até o horizonte. Júlia segurava a xícara de café com as 2 mãos, sentindo o peso daquele momento. Dr. Augusto começou a explicar os detalhes do testamento. A divisão seria equitativa entre os 3 filhos, mas com particularidades. Marina receberia a gestão administrativa com direito a um percentual maior dos lucros enquanto estivesse à frente dos negócios. Carlos herdaria 2 fazendas menores que poderia gerir como quisesse. Júlia receberia imóveis urbanos e investimentos financeiros que lhe garantiriam renda passiva sem responsabilidades operacionais. É uma divisão justa, explicou Roberto, que considera não apenas o valor monetário, mas também as aptidões e os desejos de cada um de vocês. Marina concordou com a cabeça, satisfeita. Carlos demonstrou indiferença educada. Júlia agradeceu emocionada, reconhecendo a consideração do pai por seu estilo de vida mais simples. Dr. Augusto então distribuiu os documentos para assinatura. Precisamos das assinaturas de todos hoje para registrar o testamento adequadamente, explicou, empilhando 3 conjuntos idênticos de papéis. O sol da tarde entrava pelas janelas coloniais, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo farfalhar dos documentos. Marina foi a primeira. Leu cada página com atenção profissional, fazendo anotações mentais sobre cláusulas e condições. Demorou quase 40 minutos. Carlos folheou rapidamente, assinando onde indicado sem muito interesse. Chegou a vez de Júlia. Ela começou a ler, mas Dr. Augusto, olhando o relógio, comentou: Júlia, são documentos longos e técnicos. Basicamente confirmam tudo o que seu pai explicou. Se quiser, posso resumir os pontos principais. Está bem, respondeu Júlia, confiando na palavra do advogado da família. São muitas páginas mesmo. Ela começou a assinar rapidamente onde Dr. Augusto indicava. 1ª página, 2ª, 3ª. Assina agora aqui também, apontava o advogado, virando as folhas. E aqui. E esta última. Em menos de 10 minutos, Júlia terminara. Roberto sorriu aliviado. Pronto. Agora posso descansar em paz sabendo que tudo está resolvido. Abraçou cada filho longamente, com os olhos marejados. Aquela tarde ensolarada parecia marcar o início de uma nova fase para a família Mendes.
O café foi servido, conversas triviais preencheram o resto do dia, e ao anoitecer cada um seguiu seu caminho, sem imaginar que aqueles documentos esconderiam uma verdade perturbadora. O que ninguém sabia era que Dr. Augusto Ferreira enfrentava graves problemas financeiros. Investimentos ruins, dívidas de jogo, um divórcio custoso. Ele precisava desesperadamente de dinheiro. E naquele conjunto de documentos que Júlia assinou sem ler completamente, entre as dezenas de páginas técnicas, escondiam-se 3 folhas que não faziam parte do testamento original. 3 meses depois daquela reunião, numa manhã fria de agosto, Marina recebeu a ligação que todos temem. Seu pai sofrerá um infarto fulminante durante a madrugada. Os funcionários da fazenda o encontraram já sem vida, sentado em sua poltrona favorita na varanda, de frente para os cafezais que tanto amava. Tinha nas mãos uma xícara de café ainda morna e um livro de poesias aberto sobre o colo. O velório foi concorrido. Roberto Mendes era respeitado não apenas como empresário bem-sucedido, mas como homem íntegro que sempre tratara seus empregados com dignidade. Mais de 500 pessoas desfilaram pelo salão, compartilhando histórias e oferecendo condolências. Marina, de pé ao lado do caixão, recebia os pêsames com a postura firme que o pai admirava. Carlos permanecia em silêncio, processando a perda à sua maneira reservada. Júlia chorava discretamente, arrependida de não ter passado mais tempo com o pai nos últimos anos. Durante o funeral, Dr. Augusto Ferreira manteve-se em segundo plano, observando tudo com expressão séria. Aproximou-se dos irmãos apenas ao final. Meus sentimentos sinceros. Roberto foi um grande homem, disse com voz grave. Assim que puderem, precisamos nos reunir para tratar dos procedimentos legais. O testamento precisa ser lido formalmente e iniciado o inventário. Uma semana após o enterro, os 3 irmãos encontrarão-se novamente na fazenda, desta vez sem a presença acolhedora do pai. A propriedade parecia diferente, mais vazia e silenciosa. Sentaram-se na mesma sala onde assinaram os documentos meses antes. Dr. Augusto abriu sua pasta de couro e começou o processo formal de leitura do testamento. Tudo corria conforme o esperado. Marina seria a gestora principal, Carlos receberia suas fazendas, Júlia seus imóveis urbanos. Mas então Dr. Augusto pausou dramaticamente. No entanto, disse ele, ajustando os óculos, há algumas disposições adicionais que precisam ser observadas. O tom de voz mudará. Tornará-se mais formal, quase ameaçador. De acordo com os documentos assinados por todos vocês, há uma cláusula de preferência na compra e gestão dos ativos. Marina franziu a testa, confusa. Não se lembrava disso. Dr. Augusto continuou, especificamente, Júlia assinou um documento dando procuração irrevogável para que eu, como administrador testamentário, possa alienar seus bens herdados durante um período de 5 anos. Como assim? Explodiu Marina, levantando-se bruscamente. Isso não fazia parte do que discutimos. Júlia empalideceu, tentando lembrar exatamente o que assinará. Carlos finalmente demonstrou interesse, inclinando-se para a frente. Dr. Augusto manteve a calma, como quem esperava aquela reação. Está tudo aqui, devidamente assinado por sua irmã. Páginas 23 a 25 do documento de partilha. Marina arrancou os papéis das mãos do advogado. Seus olhos correram pelas linhas jurídicas densas até encontrar as cláusulas mencionadas. Ali estava. Júlia concederá procuração ampla e irrevogável para que Dr. Augusto pudesse vender, hipotecar ou de qualquer forma dispor dos bens que ela herdaria, sendo a ela garantido apenas receber os valores resultantes dessas transações, deduzidas taxas administrativas de 30%. Júlia, você assinou isso? Marina virou-se para a irmã, incrédula. Júlia estava branca, tremendo. Eu não li tudo. Ele disse que eram apenas confirmações técnicas do que papai havia explicado. Eu confiei. Sua voz sumiu num sussurro assustado. Carlos tomou os documentos das mãos de Marina, examinando as assinaturas. Eram autênticas. A letra de Júlia, inconfundível. Isso é absurdo, gritou Marina. Você se aproveitou da ingenuidade dela. Meu pai jamais concordaria com isso. Dr. Augusto recolheu os papéis calmamente. Seu pai assinou como testemunha em todas as páginas, Marina. Veja aqui. E Carlos também assinou como testemunha. Está tudo perfeitamente legal e registrado em cartório. Marina e Carlos examinaram novamente.
As assinaturas estavam lá, mas algo não fazia sentido. Eles não se lembravam de ter assinado aquelas páginas específicas. Então Marina percebeu, as folhas eram ligeiramente diferentes das demais. Papel com textura quase imperceptível, mas distintamente diferente. Você inseriu essas páginas depois, acusou ela, apontando o dedo para o advogado. Prove, respondeu o Dr. Augusto friamente, guardando os documentos. Está tudo registrado, datado e reconhecido em cartório. As assinaturas são autênticas, não são falsificadas. Júlia assinou conscientemente e seu pai e irmão testemunharam. Qualquer contestação levará anos na justiça e custará uma fortuna. Ele se levantou, ajeitando o paletó. Sugiro que aceitem os termos. Iniciarei o inventário na próxima semana. Júlia desabou em lágrimas. Marina segurou a mão da irmã, fervendo de raiva mas tentando manter a compostura. Carlos, pela primeira vez em anos, demonstrava emoção genuína, os punhos cerrados sobre a mesa. Assistiram em silêncio enquanto o Dr. Augusto Ferreira saía da sala, seus passos ecoando pelo corredor de madeira antiga, levando consigo o controle sobre uma parte significativa do patrimônio que Roberto Mendes construíra durante toda uma vida. A tarde caía sobre os cafezais, tingindo o céu de laranja e roxo. Mas dentro daquela sala, apenas escuridão se instalava no coração dos três irmãos. Marina não dormiu naquela noite. Revirava os documentos repetidamente sob a luz do abajur, procurando algum erro, alguma brecha legal. Sua experiência como advogada gritava que algo estava errado, mas tecnicamente tudo parecia impecável. As assinaturas eram autênticas, o registro cartorário estava em ordem. Como o Dr. Augusto conseguirá aquilo? Pela manhã, ligou para Júlia. Preciso que você lembre exatamente o que aconteceu naquele dia. Cada detalhe, cada palavra. Júlia, ainda abalada, fez um esforço de memória. Ele virava as páginas rapidamente, dizia assina aqui, agora aqui. Eu confiava nele, Marina. Era o advogado do papai há tanto tempo. E você leu algo do que estava assinando? Pressionou Marina. Júlia hesitou. Li algumas páginas no início, mas eram muito técnicas. Quando ele ofereceu ajuda, pensei que fosse apenas agilizar o processo. Assinei talvez 20, 30 páginas. Ele ia virando e indicando onde colocar minha assinatura. Marina percebeu a estratégia. Dr. Augusto misturara os documentos fraudulentos entre dezenas de páginas legítimas. Júlia assinará tudo num fluxo contínuo, confiando que todas faziam parte do mesmo conjunto. Foi uma manipulação calculada, aproveitando-se da confiança familiar e da complexidade dos termos jurídicos. Ela convocou uma reunião com Carlos e Júlia em seu escritório em São Paulo. Precisavam de um plano. Vou contratar os melhores advogados especializados em fraude documental, anunciou Marina. Isso claramente é vício de consentimento. Júlia foi induzida a erro. Carlos concordou. E quanto vai custar? Marina suspirou. Muito. Talvez centenas de milhares. E pode levar anos. Júlia sentia-se devastada pela culpa. Isso é culpa minha. Eu deveria ter lido tudo. Agora, por causa da minha estupidez, vamos gastar o dinheiro da herança brigando na justiça. Marina abraçou a irmã. Não foi estupidez. Foi confiança. E ele se aproveitou disso. Isso diz tudo sobre o caráter dele, não sobre o seu. Enquanto Marina organizava a estratégia legal, Carlos decidiu investigar por outro ângulo. Começou a pesquisar sobre a vida pessoal de Dr. Augusto Ferreira. Conversou discretamente com outros clientes do advogado, frequentou os mesmos lugares que ele. Foi assim que descobriu sobre as dívidas de jogo. Dr. Augusto era frequentador assíduo de um cassino clandestino em Campinas. Carlos passou 3 noites observando o local de longe. Via o advogado entrar bem vestido e sair horas depois com a aparência desgrenhada, claramente tendo perdido mais dinheiro. Na terceira noite, seguiu até um estacionamento onde presenciou uma cena reveladora. 2 homens de aparência intimidadora conversavam agressivamente com o Dr. Augusto, que gesticulava nervosamente, claramente devendo dinheiro. Armado com essa informação, Carlos compartilhou com Marina. Ele está desesperado por dinheiro. Por isso forjou essa procuração. Deve estar planejando vender os bens de Júlia rapidamente e embolsar as comissões. Marina assentiu pensativa. Isso nos dá motivação, mas não invalida os documentos.
Precisamos de mais. A reviravolta veio de onde menos esperavam. Dona Lúcia, secretária que trabalhava para Dr. Augusto há 15 anos, procurou Marina discretamente. Marcaram um encontro num café distante do escritório do advogado. Eu não devia estar fazendo isso, começou Dona Lúcia nervosamente, mexendo na xícara de chá. Mas o Dr. Augusto não é mais o homem íntegro que conheci. Ele mudou. Dona Lúcia contou que vira o advogado preparando documentos separados na noite anterior à reunião na fazenda. Ele ficará até tarde no escritório, sozinho, trabalhando em algo que mantinha guardado em um envelope lacrado diferente dos demais documentos da família Mendes. Achei estranho na época, mas não era da minha conta, explicou ela. Mas depois, quando vi como ficaram devastados, minha consciência não me deixou em paz. Marina sentiu a esperança renascer. A senhora sabe onde ele guardaria cópias desses documentos originais. Dona Lúcia hesitou, então sussurrou: ele tem um cofre no escritório. E eu sei a combinação. Ele nunca imaginou que eu prestava atenção quando abria na minha frente. Era arriscado. Tecnicamente seria invasão e poderiam comprometer o caso. Mas Marina estava desesperada. Se encontrarmos provas de que ele inseriu documentos fraudulentos, tudo muda. Carlos ponderou. É ilegal. Se formos pegos, perdemos qualquer chance na justiça. Júlia, que estivera calada, finalmente falou: mas se não fizermos nada, ele ganha. Rouba nossa herança e sai impune. Marina sabia que Júlia tinha razão. Às vezes, para fazer justiça, era preciso arriscar. Precisamos de um plano perfeito. Sem erros. Se formos fazer isso, tem que ser à prova de falhas. Os 3 irmãos e Dona Lúcia debruçaram-se sobre a mesa do café, sussurrando um plano que mudaria tudo. Do lado de fora, a cidade de São Paulo fervilhava indiferente. Carros buzinavam, pessoas corriam para compromissos, a vida seguia seu curso normal. Mas naquele café discreto, 4 pessoas conspiravam para recuperar o que lhes fora roubado através de mentiras e manipulação. O relógio marcava 3 da tarde. Em exatamente 72 horas, executariam o plano. Ou recuperariam a verdade, ou perderiam tudo definitivamente. Marina passará as últimas 48 horas planejando cada detalhe. Sentada em seu apartamento, rodeada por folhas de anotações e diagramas, elaborava mentalmente todos os cenários possíveis. Carlos pesquisava sobre sistemas de segurança de escritórios comerciais. Júlia, a mais nervosa dos 3, revisava repetidamente o papel que teria na operação. O escritório de Dr. Augusto Ferreira ficava num edifício comercial antigo no centro de São Paulo, próximo aos tribunais. 8 andares, segurança básica na portaria, câmeras nos corredores principais. O advogado trabalhava no 5º andar, num conjunto de salas que incluía recepção, 2 escritórios e uma sala de arquivos. Dona Lúcia fornecera um mapa detalhado do local. O cofre fica no escritório privativo dele, atrás de um quadro da esposa falecida, explicará a Dona Lúcia desenhando o layout. A combinação é 17 de agosto de 56, a data de nascimento dele. Sempre achei imprudente usar algo tão óbvio, mas ele nunca pensou que alguém tentaria acessá-lo. A secretária também revelara a rotina. Dr. Augusto trabalhava até tarde nas terças e quintas, mas saía pontualmente às 6 nas sextas para encontros sociais. Marina decidiu que sexta-feira seria o dia. Teriam aproximadamente 12 horas, da saída do advogado às 6 da tarde até sua chegada na manhã de sábado por volta das 6, quando ele costumava trabalhar em dias de inventário urgente. Tempo suficiente para encontrar o que precisavam, fotografar tudo e sair sem deixar rastros. O maior desafio era entrar no edifício. Marina não podia fazê-lo pessoalmente, seria facilmente reconhecida como filha de um cliente importante. Carlos também estava descartado pela mesma razão. Restava Júlia, a quem Dr. Augusto raramente via e que ele provavelmente nem reconheceria de imediato. Você entrará como cliente, instruiu Marina. Dona Lúcia agendará uma consulta falsa para o final da tarde de sexta. Você chegará atrasada propositalmente, quando o escritório já estiver fechando. Júlia ensaiou sua atuação. Seria Márcia Oliveira, empresária do interior interessada em consultoria para a sucessão familiar. Usaria óculos e roupas formais diferentes de seu estilo habitual.
Dona Lúcia a atenderia, explicaria que Dr. Augusto já saíra, mas que poderia aguardar no escritório para pegar alguns formulários e agendar novo horário. Depois que o segurança fizer a última ronda às 9 da noite, você terá o escritório só para você até às 5 da manhã, explicou Marina. Carlos seria o suporte externo. Ficaria num carro estacionado com visão para a entrada do edifício, monitorando movimentos e mantendo contato constante via fone de ouvido. Se algo der errado, se alguém aparecer, você avisa imediatamente. Júlia terá 10 segundos para esconder qualquer evidência e se camuflar como se estivesse apenas aguardando. Ele assentiu seriamente, entendendo a responsabilidade. Na quinta noite, véspera da operação, os três se reuniram pela última vez. Marina repassou cada etapa. Júlia, você entra às 5h30. Dona Lúcia a recebe, finge conversar sobre o caso. Às 6h15 ela sai dizendo que voltará em 15 minutos para trancar o escritório, mas não volta. Você fica escondida no banheiro até às 9, quando o segurança faz a ronda final e vai embora. E se ele abrir o banheiro? Perguntou Júlia nervosamente. Não vai. Dona Lúcia confirmou que ele nunca abre portas de banheiros durante a ronda, apenas verifica se as luzes estão apagadas. Você fica no escuro dentro de uma cabine, ele olha por cima, não vê ninguém, vai embora. Marina falava com confiança que não sentia completamente. Depois, você vai até o escritório do Dr. Augusto, abre o cofre, fotografa todos os documentos com este celular especial. Marina entregou um smartphone com câmera de alta resolução. Não tira nada do cofre, apenas fotógrafa. Precisamos que fique exatamente como estava para não levantar suspeitas. Fotógrafa cada página, conferindo que ficou legível. Carlos complementou, e eu ficarei monitorando duas coisas, movimento no prédio e os registros do GPS do Dr. Augusto. Consegui acesso ao aplicativo de rastreamento dele através de, melhor não entrarem em detalhes. Se ele se aproximar do escritório antes do esperado, você terá pelo menos 20 minutos de aviso para sair. Júlia respirou fundo. E se encontrarmos o que estamos procurando? Documentos provando que ele adulterou tudo. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Então teremos munição para destruir juridicamente ele. Com provas de fraude documental, não apenas anulamos a procuração, mas o denunciamos ao Conselho de Ética da OAB e provavelmente conseguimos também uma ação criminal. E se não encontrarmos nada? Perguntou Júlia com voz pequena. Silêncio pesado encheu o ambiente. Marina finalmente respondeu, então teremos que lutar pelos meios convencionais. Vai ser mais longo, mais caro, mais incerto. Mas não desistiremos. Carlos colocou a mão sobre as de suas irmãs. Estamos juntos nisso. Pela primeira vez em anos, estamos realmente juntos. Naquela noite, cada um foi para casa com o coração acelerado. Marina revisou mentalmente cada etapa do plano, procurando falhas. Carlos testou equipamentos de comunicação e verificou baterias. Júlia mal conseguiu jantar, o estômago embrulhado de ansiedade e adrenalina. Às 11 da noite, deitada na cama do hotel onde se hospedara, ela olhava o teto pensando em seu pai. Papai, se estiver nos vendo, nos ajude, sussurrou. A sexta-feira amanheceu nublada sobre São Paulo. Era um dia como outro qualquer para milhões de pessoas na cidade. Mas para os irmãos Mendes, era o dia em que descobririam a verdade ou perderiam tudo tentando. Às 17h30 de sexta-feira, Júlia entrou no edifício disfarçada. Terno cinza, óculos, cabelos presos. Márcia Oliveira para Dr. Augusto Ferreira, anunciou ao segurança distraído. Ele saiu. Tudo conforme planejado, confirmou Carlos pelo fone. Quinto andar. Dona Lúcia a recebeu. O doutor teve compromisso urgente. Aguarde enquanto pego formulários. Às 18h15, preciso buscar meu neto. Deixe a porta encostada quando sair. Júlia ficou sozinha. Marina instruiu, vá ao banheiro até a ronda passar. Trancou-se na cabine. O edifício esvaziou. Às 20h12, o segurança varreu o banheiro com lanterna. Tá limpo, disse no rádio. Júlia prendeu a respiração. 21h. Livre. Use o corredor lateral, avisou Carlos. Júlia entrou no escritório de Dr. Augusto, afastou o quadro na parede. O cofre. Digitou tremendo, 170856. Clique. Abriu.
Fotografou pastas até encontrar Mendes, documentos originais e modificados. Ali estava tudo. Documentos limpos. As páginas fraudulentas separadas. Anotações manuscritas, páginas inseridas 1505. Assinaturas transferidas das páginas 8, 12 e 19. Tabelião Mendes R$50 mil. Confissão completa. Ele documentou a fraude, sussurrou. Marina, fotografe tudo. 40 minutos depois, tinha correspondências com agiotas, dívidas, e-mails comprometedores. Dossiê completo. Reorganizou tudo, fechou o cofre, limpou impressões. Saiu pelo corredor lateral. No elevador, tremeu. Respira, caminha normal, disse Carlos. Atravessou o saguão. Livre. Entrou no carro. Conseguimos. Carlos acelerou. Missão cumprida, avisou Marina. Suspiro de alívio. Vocês são incríveis. Estava tudo ali. Os documentos originais que todos assinaram, sem as páginas fraudulentas. E ao lado, separadas, as 3 páginas que Dr. Augusto inserira sorrateiramente. Júlia podia ver claramente. Eram folhas de papel ligeiramente diferente, com as mesmas assinaturas que ela reconhecia como suas, mas extraídas de outros documentos através de um processo de digitalização e impressão sofisticado. Mais chocante ainda, havia anotações manuscritas do próprio Dr. Augusto numa folha anexa. Páginas inseridas 1505. Assinaturas transferidas digitalmente das páginas 8, 12 e 19 do documento original. Registro cartorário agendado para 1705 com tabelião Mendes, R$50 mil. Ponto. Era a confissão completa, guardada arrogantemente como troféu de seu crime perfeito. Estou vendo tudo, sussurrou Júlia no fone, a voz embargada de emoção. Ele documentou a própria fraude. É como se estivesse orgulhoso do que fez. Marina, do outro lado, mantinha a voz profissional apesar da raiva. Fotografe cada página. Múltiplos ângulos. Precisamos que cada palavra seja legível. E fotografe as anotações manuscritas dele também. Júlia trabalhou metodicamente pelos próximos 40 minutos. Cada documento era cuidadosamente fotografado, verificado, fotografado novamente. A pasta continha também correspondências entre Dr. Augusto e agiotas, comprovantes de dívidas de jogo, e-mails comprometedores discutindo a venda rápida de propriedades herdadas. Era um dossiê completo de corrupção e desespero financeiro. Quando terminou, Júlia reorganizou tudo exatamente como encontrara. Fechou o cofre, verificou 3 vezes que a combinação estava zerada, recolocou o quadro na posição original. Usou a manga do casaco para limpar qualquer impressão digital que pudesse ter deixado. Respirou fundo. A parte mais difícil estava feita. Eram 22h50. Ela tinha até às 5 da manhã, mas Marina instruíra sair o quanto antes. Quanto menos tempo no local, menor o risco. Júlia atravessou o escritório de volta, saiu ao corredor, trancou a porta atrás de si usando a chave que Dona Lúcia providenciara. Seguiu o caminho lateral, evitando as câmeras principais. No elevador descendo, Júlia finalmente permitiu-se tremer. As pernas bambeavam, o suor escorria pelas costas apesar do ar-condicionado. Você foi incrível, disse Carlos no fone. Estou vendo você no monitor da portaria. Respira fundo, caminha normal, você é apenas uma cliente que ficou até tarde revisando documentos. Júlia atravessou o saguão. O segurança nem levantou os olhos, absorto em um jogo no celular. Boa noite, ela murmurou. Boa noite, ele respondeu automaticamente. As portas de vidro se abriram, o ar frio da noite paulistana atingiu seu rosto, e Júlia estava livre. Caminhou 2 quarteirões até onde Carlos esperava no carro. Entrou rapidamente, e ele acelerou, desaparecendo no trânsito noturno. Conseguimos, disse Júlia, entregando o celular para Carlos. Tudo está aqui. Cada evidência que precisamos. Carlos dirigia com um sorriso que não aparecia em seu rosto há anos. Ligou para Marina. Missão cumprida. Estamos a caminho do seu escritório. Do outro lado, Marina deixou escapar um suspiro de alívio que segurava há horas. Vocês são incríveis. Nos vemos em 20 minutos. No escritório de Marina, os 3 irmãos passaram a madrugada analisando as fotos. Era melhor do que poderiam imaginar.
Não apenas provava a fraude documental, mas também revelava um padrão. Dr. Augusto fizera isso com outros clientes vulneráveis nos últimos 3 anos. Havia pelo menos 4 casos similares documentados naquela pasta maldita. Ele estava construindo um esquema sistemático, analisou Marina com frieza profissional. Identificava clientes idosos ou ingênuos, inseria cláusulas que lhe davam controle sobre bens, vendia rapidamente e embolsava comissões. Nossa família foi apenas mais uma vítima. Carlos apontou para os e-mails. E este aqui menciona um comparsa no cartório. Não foi só ele. É uma quadrilha. Júlia olhava as fotos de seu próprio pai assinando documentos inocentemente, sem saber que estava testemunhando uma fraude que prejudicaria seus filhos. Papai confiou nele durante 30 anos, disse com voz rouca. E esse monstro traiu essa confiança pelo dinheiro. Marina abraçou a irmã. Mas agora vamos fazer justiça. Por papai. Por todas as vítimas dele. Às 6 da manhã, com o sol começando a iluminar São Paulo, Marina terminou de redigir uma representação formal ao Ministério Público. Anexou todas as evidências fotografadas, uma narrativa detalhada dos fatos e identificou as outras possíveis vítimas. Vou protocolar isso na segunda-feira às 8 horas. E vou enviar cópias para a OAB, para a Polícia Civil e para cada uma das famílias que identifiquei como vítimas. Ele vai saber que fomos nós, observou Carlos. Marina assentiu. Provavelmente. Mas não poderá provar que invadimos o escritório. E mais importante, não vai importar. As evidências são legítimas, tiradas do próprio cofre dele. Mesmo que questione como as obtivemos, o conteúdo é real e condenatório. Os 3 irmãos, exaustos mas aliviados, saíram do escritório quando a cidade começava a despertar. Trabalhadores chegavam para mais um dia, ônibus circulavam lotados, vendedores ambulantes montavam suas barracas. A vida seguia. Mas para os Mendes, tudo havia mudado. Eles haviam recuperado não apenas provas de sua inocência, mas também algo mais valioso, a união familiar que quase perderam. Acha que papai ficaria orgulhoso? Perguntou Júlia enquanto caminhavam para tomar café. Marina pensou por um momento. Acho que ele ficaria preocupado com os riscos que corremos. Mas sim, orgulhoso de que não desistimos, de que lutamos pela verdade. Carlos, sempre o mais prático, sorriu, e principalmente orgulhoso de que finalmente trabalhamos juntos como família. Naquele sábado pela manhã, em algum lugar da cidade, Dr. Augusto Ferreira acordava sem saber que seu mundo estava prestes a desmoronar. Segunda-feira, 8 horas. Marina protocolou a denúncia no Ministério Público, 342 páginas de evidências. Enviou cópias para a OAB, Delegacia de Crimes Financeiros e advogados das outras famílias vítimas que identificara. Às 9, o telefone de Dr. Augusto começou a tocar. OAB informando representação disciplinar grave. Delegado solicitando comparecimento. Clientes exigindo explicações. O castelo de cartas desmoronava. Às 10, Dr. Augusto vasculhava freneticamente arquivos no escritório. Alguém me denunciou. Como conseguiram essas informações? Olhou para Dona Lúcia. Foi você? Ela colocou a carta de demissão na mesa. Trabalho aqui há 15 anos. Sempre fui leal. Mas lealdade não significa cumplicidade com crimes. Sugiro contratar um bom advogado criminal. Às 11, Dr. Augusto ligou para Marina, voz tremendo entre raiva e desespero. Você fez isso. Invadiram meu escritório. Isso é crime. Marina respondeu com calma glacial. Recebi denúncias anônimas com documentos comprobatórios. Tinha obrigação ética de encaminhá-las. E o tabelião que o ajudou está bastante disposto a colaborar em troca de acordo. Silêncio. Depois, voz derrotada. O que vocês querem? Marina não hesitou. Assine hoje um documento anulando a procuração fraudulenta. Renuncie a qualquer pagamento. Afaste-se do inventário. Ou vamos pressionar por prisão preventiva. Tem até 16 horas. Às 14 horas, o criminalista de Dr. Augusto ligou. Meu cliente aceita os termos. Marina já tinha tudo preparado. 15 horas no cartório Moraes. Uma condição. Ele quer falar pessoalmente com os irmãos Mendes. No cartório, Dr. Augusto parecia ter envelhecido 10 anos. Olhos vermelhos, terno amarrotado, mãos tremendo. Não vim me desculpar.
Não há desculpa. Seu pai confiou em mim durante 30 anos. Era meu amigo. Mas eu estava desesperado. Dívidas, divórcio, agiotas. Isso não justifica. Mas explica. Júlia sentiu compaixão inesperada. O Senhor traiu nossa confiança. Aproveitou-se do nosso luto. Isso é imperdoável. Doutor Augusto chorou, eu sei. Vou pagar. Na justiça, na reputação, na consciência. Mas precisava que soubessem que não sou um monstro. Sou um homem fraco que fez escolhas horríveis. Marina empurrou os documentos. Assine. Ele assinou cada página, reconheceu firma, entregou tudo da família Mendes. Em 15 minutos, estava feito. A procuração fraudulenta anulada. O controle retornava aos irmãos. Eu quase senti pena, admitiu Júlia. Marina balançou a cabeça. Pena não anula responsabilidade. Ele fez isso conscientemente com várias famílias. Carlos concordou. E quantos fazem isso todos os dias sem serem pegos? Saíram para a Paulista ensolarada. O que fazemos agora? Perguntou Júlia. Marina sorriu. Cuidamos do legado que papai nos deixou. E nos certificamos de honrá-lo corretamente. Nas semanas seguintes, Dr. Augusto foi denunciado. Carteira da OAB suspensa. As outras famílias entraram com ações. O tabelião colaborou, revelando uma rede maior de fraudes. Escândalo nas páginas jurídicas. Para os Mendes, o capítulo estava fechado. Júlia voltou para Porto Alegre, herança segura. Carlos dedicou-se às fazendas, descobrindo paixão tardia pelo agronegócio. Marina continuou gerenciando, mas agora com irmãos unidos. O erro que quase destruiu a herança tornará-se o catalisador que os uniu. Roberto Mendes, onde estivesse, certamente sorria. 3 meses após a assinatura da anulação, Marina recebia atualizações regulares sobre o caso criminal contra Dr. Augusto Ferreira. O Ministério Público montara uma força-tarefa para investigar toda a extensão do esquema. O que começara com a denúncia da família Mendes revelou-se um iceberg muito maior. Ao todo, 19 famílias foram identificadas como vítimas ao longo dos últimos 7 anos. O modus operandi era sempre similar. Dr. Augusto identificava clientes idosos ou vulneráveis, geralmente em processos de sucessão patrimonial. Inseria cláusulas fraudulentas em meio a documentos extensos, aproveitando-se da confiança estabelecida ao longo de anos. Depois, com procurações amplas em mãos, vendia rapidamente propriedades subvalorizadas para laranjas, embolsando comissões de 30% a 40% dos valores reais. O prejuízo total estimado ultrapassava 25 milhões de reais. Algumas famílias foram completamente destruídas financeiramente. Um senhor de 82 anos perderá a fazenda que sua família mantinha há 4 gerações. Uma viúva ficará sem o apartamento onde criará seus filhos. Histórias de vidas arruinadas por ganância e traição de confiança. Marina decidiu transformar sua dor em propósito. Organizou um grupo de apoio para as famílias vítimas, conectando advogados pró bono e orientando sobre os processos de recuperação de patrimônio. Meu pai sempre dizia que riqueza sem responsabilidade social é apenas acúmulo egoísta, explicava ela nas reuniões. Se podemos ajudar outros que sofreram o mesmo que nós, temos a obrigação de fazê-lo. Carlos, por sua vez, implementara nas fazendas da família um programa de transparência total. Todos os contratos eram explicados detalhadamente aos funcionários, com resumos em linguagem simples anexados a cada documento técnico. Ninguém mais vai assinar algo sem entender completamente o que está concordando, decretou ele. Nem nossos funcionários, nem nossos parceiros, nem nós mesmos. Júlia voltará a Porto Alegre, mas agora visitava São Paulo mensalmente. O trauma compartilhado criará uma proximidade que a distância geográfica não mais afetava. Ela usava sua experiência como professora para desenvolver workshops sobre educação financeira e jurídica básica para comunidades carentes. Se as pessoas soubessem identificar cláusulas abusivas, metade desses golpes seria impossível, argumentava ela. Em agosto, 6 meses após a denúncia inicial, o julgamento de Dr. Augusto Ferreira começou. Marina, Carlos e Júlia estavam presentes na primeira audiência. O réu entrou no tribunal magro, envelhecido, curvado pelo peso da vergonha pública. Seu advogado tentava negociar um acordo de delação premiada, mas o juiz era conhecido por ser rigoroso com crimes de colarinho branco.
Durante seu depoimento, Dr. Augusto confirmou todos os fatos. Explicou como o vício em jogos de azar evoluiu gradualmente de hobby para dependência. Como as dívidas cresceram exponencialmente. Como os agiotas começaram a ameaçá-lo e a sua família. Eu não acordei um dia e decidi ser criminoso, disse ele com voz quebrada. Foi um processo gradual de pequenas desonestidades que se tornaram grandes crimes. O promotor foi implacável, o senhor traiu a confiança de 19 famílias. Destruiu patrimônios construídos ao longo de gerações. Aproveitou-se de pessoas no momento mais vulnerável de suas vidas, o luto, a doença, a velhice. Quanto tempo o senhor acha que merece pagar por isso? Dr. Augusto baixou a cabeça. Não tinha resposta. As vítimas foram convidadas a fazer declarações de impacto. Uma por uma, famílias destruídas relataram como suas vidas mudaram. Uma senhora de 70 anos, que perderá a casa, descreveu como passou a morar com a filha em um cômodo apertado. Um empresário contou como perdeu a empresa familiar e teve que demitir 15 funcionários que trabalhavam com ele há décadas. Histórias de humilhação, vergonha e perda. Quando chegou a vez dos Mendes, Marina foi a porta-voz. Nós tivemos sorte, começou ela. Tínhamos recursos para investigar, conhecimento jurídico para agir, união familiar para nos apoiarmos. Muitas das vítimas aqui não tiveram essas vantagens. Algumas perderam tudo. Algumas perderam não apenas patrimônio, mas dignidade, saúde mental, até o desejo de viver. Ela olhou diretamente para Dr. Augusto. O senhor não roubou apenas dinheiro. Roubou a memória de nosso pai. Manchou o legado que ele construiu com honestidade e trabalho duro. Cada vez que olhamos para os documentos da herança, lembramos não do amor dele, mas da sua traição. Isso é um roubo que nenhuma sentença pode compensar. O julgamento durou 3 semanas. Ao final, Dr. Augusto Ferreira foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado, além de multa equivalente ao dobro dos valores desviados. Foi também condenado a perder definitivamente sua carteira da OAB e impedido de exercer qualquer atividade que envolvesse gestão de patrimônio de terceiros. O tabelião cúmplice recebeu 8 anos. 3 laranjas que participaram do esquema foram condenados a penas menores. Marina acompanhou a leitura da sentença com satisfação profissional, mas sem alegria. Justiça fora feita, mas não havia vencedores reais naquela sala. Apenas vítimas de um lado e criminosos arrependidos tarde demais do outro. Quando saíram do tribunal, repórteres cercaram os irmãos Mendes pedindo declarações. Marina foi breve: esperamos que este caso sirva de alerta. Confiem, mas verifiquem. Especialmente quando se trata de seu patrimônio e sua família. Nos meses seguintes, iniciou-se o longo processo de recuperação dos valores desviados. Propriedades foram localizadas, vendas fraudulentas anuladas, dinheiro rastreado em contas offshore. Nem tudo seria recuperado. Dr. Augusto gastara milhões em cassinos e pagamentos de dívidas. Mas a maioria das famílias conseguiria reaver pelo menos parte de seu patrimônio. A família Mendes doou boa parte dos valores recuperados de sua própria herança para um fundo de auxílio às outras vítimas. Papai teria feito isso, disse Júlia quando assinaram a doação. Ele sempre acreditou que quem tem mais deve ajudar quem tem menos. Marina e Carlos concordaram. Era a forma correta de honrar Roberto Mendes. 1 ano após o início de toda a saga, os irmãos se reuniram novamente na fazenda principal. Era o aniversário de morte de seu pai. Caminharam juntos pelos cafezais que ele tanto amava, compartilhando memórias e planos para o futuro. A herança estava finalmente segura, a justiça fora feita e, mais importante, eles haviam descoberto que o maior legado não era financeiro. Sabe o que acho irônico? Comentou Carlos enquanto observavam o pôr do sol tingir os cafezais de dourado. Dr. Augusto tentou nos roubar, mas acabou nos dando algo valioso. Marina olhou intrigada. O quê? Carlos sorriu. Ele nos forçou a sermos uma família de verdade. Antes disso, éramos apenas 3 pessoas que compartilhavam um sobrenome e um pai. Agora somos irmãos de fato. Júlia abraçou os dois. Papai sempre dizia que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores desafios. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Os 3 permaneceram ali, unidos, enquanto a noite caía sobre as terras que seu pai construíra com suor e honestidade, e que eles agora protegiam com união e vigilância.
A herança de Roberto Mendes estava finalmente em boas mãos. E seu verdadeiro legado, os valores de integridade, união familiar e responsabilidade social, continuaria vivo através de seus filhos. 2 anos se passaram desde aquela tarde fatídica quando Roberto Mendes convocara seus filhos para assinar o testamento. A fazenda principal, que quase fora perdida no esquema de Dr. Augusto, agora prosperava sob a gestão conjunta dos 3 irmãos. Marina continuava liderando os aspectos administrativos e legais, mas agora delegava mais e confiava nas competências de Carlos e Júlia. Carlos transformará as 2 fazendas menores que herdara em modelos de agricultura sustentável. Implementou técnicas de cultivo orgânico, sistemas de irrigação inteligente e programas de comércio justo. As propriedades, que inicialmente pareciam menos valiosas que a gestão administrativa que Marina receberá, revelaram-se verdadeiras joias quando administradas com paixão e visão moderna. Papai sempre dizia que a terra recompensa quem a respeita, comentava Carlos frequentemente. Júlia, que retornará definitivamente para São Paulo, assumirá a responsabilidade pelos projetos sociais da família. Criará uma fundação que oferecia consultoria jurídica gratuita para famílias em processos de sucessão, especialmente aquelas sem recursos para contratar advogados particulares. Ninguém mais deveria passar pelo que passamos, era seu mantra. A fundação já havia atendido mais de 200 famílias, prevenindo inúmeros casos potenciais de fraude. O caso Ferreira, como ficou conhecido nos meios jurídicos, tornou-se referência nacional em fraude testamentária. Faculdades de Direito incluíram o caso em seus currículos como exemplo de manipulação de vulnerabilidade e vício de consentimento. A OAB criou novos protocolos obrigatórios para processos de sucessão, exigindo que todos os herdeiros recebessem cópias dos documentos com pelo menos uma semana de antecedência e tivessem direito à consultoria jurídica independente antes de assinaturas. Marina foi convidada a palestrar em diversos eventos sobre prevenção de fraudes patrimoniais. Ela aceitou, transformando o trauma familiar em ferramenta educacional. Se nossa história salvar uma única família de passar pelo mesmo, todo o sofrimento terá valido a pena, dizia ela nas conferências. Suas palestras eram sempre lotadas, com advogados, tabeliães e famílias interessadas em aprender como se proteger. Dr. Augusto Ferreira cumpria sua sentença em uma penitenciária em Franco da Rocha. Marina soube, através de contatos no sistema prisional, que ele ensinava a alfabetização para outros detentos e auxiliava com questões jurídicas básicas. Era sua forma de buscar redenção, tarde demais para suas vítimas, mas talvez não para sua própria alma. Ela nunca o visitou, nem tinha qualquer intenção de fazê-lo. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cinzas. As outras 18 famílias vítimas seguiram caminhos diversos. Algumas conseguiram recuperar completamente seu patrimônio e reconstruir suas vidas. Outras perderam tanto que nunca se recuperariam financeiramente, mas encontraram força na comunidade de apoio que Marina organizara. Reuniões mensais aconteciam na Fundação de Júlia, onde ex-vítimas compartilhavam experiências, ofereciam apoio emocional e educavam novos participantes sobre sinais de alerta. Dona Lúcia, a secretária que fornecera informações cruciais, foi contratada pela Fundação de Júlia. Sua experiência de décadas no meio jurídico e seu conhecimento de como os golpes funcionam por dentro tornaram-na uma consultora valiosa. Ela nunca se perdoou completamente por não ter denunciado Dr. Augusto antes, mas canalizava essa culpa em trabalho incansável para proteger outros. Em uma tarde de novembro, 3 anos após a morte de Roberto Mendes, os irmãos inauguraram um memorial em sua homenagem na fazenda principal. Não era uma estátua grandiosa ou um monumento ostensivo, mas algo que refletia os valores do patriarca, uma escola rural que oferecia educação financeira, jurídica e agrícola gratuitamente para a comunidade local. Papai sempre acreditou que a melhor herança que podemos deixar é conhecimento, disse Marina na cerimônia de abertura. Carlos acrescentou, ele nos ensinou que terra não é apenas propriedade para ser explorada, mas responsabilidade para ser cultivada. Esta escola continuará esse legado. Júlia, com lágrimas nos olhos, completou, e nos ensinou que família não é apenas sangue compartilhado, mas escolha diária de estar presente, apoiar e proteger uns aos outros. A comunidade compareceu em peso. Ex-funcionários de Roberto contaram histórias sobre sua generosidade e integridade. Vizinhos lembraram de como ele sempre auxiliava quem precisava. Professores voluntários se comprometeram a ensinar na escola.
Foi uma celebração não de riqueza material, mas de legado humano, o verdadeiro tipo de herança que transcende documentos e testamentos. Naquela noite, os 3 irmãos sentaram-se na varanda onde seu pai passará seus últimos momentos. A mesma vista dos cafezais, a mesma brisa suave, as mesmas estrelas brilhando. Mas tudo era diferente. Eles eram diferentes. Vocês acham que ele ficaria orgulhoso? Perguntou Júlia, quebrando o silêncio confortável. Marina sorriu.